Oi, gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Aqui nesse canal nós expomos a teologia bíblica, ensinamos as escrituras, porque essa é a função do Ministério Justiça e Poder. Se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue assistindo os vídeos aqui neste canal. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta de hoje é da Denise Andrade. Qual o papel dos anjos? A maioria das pessoas oram pedindo proteção deles. Está certo? Podemos orar a eles? Bom, vou começar então pela pergunta final. Podemos orar aos anjos? Não. A Bíblia nunca ensinou a orar a qualquer pessoa que não seja Deus. Toda oração, ela é direcionada a Deus. E qualquer oração que não for direcionada a Deus não é bíblica. Vou contar uma história. Uma vez eu estava entrando numa padaria, estava na padaria para comprar e estava ali pegando pão. E quando eu virei para poder passar para a balconista lá, pesar o pão, ela fez um sinal estranho e era 6 horas da tarde. Aí a que estava ao lado dela perguntou o que ela estava fazendo. Ela falou, olha, é a hora do Ângelus, estou fazendo uma oração para o meu anjo da guarda. E aí, eu estava quieto eu fiquei, mas ela pegou e me perguntou, eu não estou certo? Aí eu peguei e falei, não, eu falo direto com o chefe. E é isso que está na Bíblia. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala para que você pode pedir a Deus para que Deus dê ordem aos seus anjos a seu respeito. Então, você pede a Deus e Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Não é você que dá ordem aos anjos, não é você que fala ou dirige as suas orações aos anjos. As suas orações são dirigidas a Deus. E só a Deus. E você pode pedir a Deus para que dê ordem aos seus anjos a seu respeito. O que são os anjos? Né? Os anjos são criaturas de Deus, como os seres humanos, com livre-arbítrio, como os seres humanos, muito provavelmente imagem e semelhança de Deus também, como os seres humanos, e criados antes. Os anjos já existiam antes dos seres humanos existirem. E também houve uma rebelião entre os anjos antes de haver uma entre os seres humanos. Isso tudo a Bíblia nos conta. Embora a Bíblia não relate tanto, não fale tanto de anjos, porque o assunto da Bíblia, das nossas escrituras, é o ser humano, é a sua relação com Deus. Toda vez que a Bíblia cita anjos, né, a gente pode entender que são seres criados por Deus, né? Muito provavelmente, não posso afirmar claramente que são matéria. Eles têm corpos celestes, mas têm corpos, né? Porque o único ser imaterial é Deus, e nenhum ser criado é imaterial. E a Bíblia também cita aqui num texto que nós vamos ler aqui agora, de Hebreus, o texto de Hebreus, capítulo 1, no versículo 14, o autor de Hebreus vai estar expondo qual que é a função dos anjos. E ele vai dizer assim, não são porventura todos eles, todos os anjos, espírito ministradores enviados para servir a favor dos que são herdeiros da salvação? Então os anjos têm uma função. Eles são espíritos. Ah, então você não acabou de falar que eles são matéria? Quando eu falo espírito na Bíblia, o espiritual na Bíblia, não é contrário de material. É contrário de carnal, né? Mas os anjos são espíritos que habitam num corpo celeste. E eles são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, daqueles que são salvos. Os anjos não são enviados para aqueles que não são salvos, a não ser por alguma advertência de Deus. Para quê? Né? Eles são enviados em nosso favor para quê? Nós já falamos aqui sobre anjos da guarda. Em outro vídeo, alguém pode ir lá depois dar uma olhada, que todos aqueles que são salvos têm um anjo da guarda. E também, né, nós vemos outras funções.
Por exemplo, nós vemos as funções dos anjos como mensageiros de Deus, ou seja, uma função profética, de trazer uma mensagem de Deus. Ou até como uma função de operar uma maravilha da parte de Deus, de fazer algo que Deus mandou. Então, uma função profética. Nós vamos ver, por exemplo, Gabriel, que é enviado lá no Antigo Testamento a Daniel para anunciar uma palavra, para trazer uma ministração de Deus. Depois o mesmo Gabriel vai aparecer anunciando o nascimento de Jesus para Maria. Então, essa é uma função, trazer uma palavra, uma mensagem de Deus. Há uma outra função que é muito ligada aos querubins, que é uma função de guarda, de prestar segurança. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E há uma função, outra função de anjos, que seriam os serafins, que são anjos que prestam adoração, que glorificam a Deus. Então, se um serafim for enviado como espírito ministrador para uma pessoa, para trazer essa pessoa à adoração, ou conduzir essa pessoa à adoração. Então, esses são os anjos. Muita coisa sobre eles nós vamos saber quando chegarmos no céu. Mas aquilo que a Bíblia revela é aquilo que eu tratei aqui, né? São vários tipos, tem uma hierarquia, a Bíblia mostra isso. Tem o arcanjo, por exemplo, a Bíblia cita um, que é o arcanjo Miguel, que seria um chefe da segurança, o chefe da guarda, ou comandante dos querubins. A gente sabe que o anjo que caiu, que se tornou Satanás, também era um querubim, ou seja, atuava também nessa área de guarda, de segurança. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus colocou um querubim na porta do jardim do Éden, para que o homem não pudesse entrar. Então, uma função de guarda. E a Bíblia mostra os anjos como mensageiros diversas vezes, trazendo mensagens. Para a gente encerrar aqui, eu vou citar o caso de Ló. 2 anjos foram à casa dele para avisarem ele da destruição de Sodoma e Gomorra e tirarem Ló de lá. Então eles tinham a função de anunciar a destruição e tirar Ló de lá. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito. Compartilhe os nossos vídeos para chegar a muitos dos seus amigos. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você tem uma pergunta como a Denise teve aqui, envie-nos essa pergunta através do e-mail que aparece aí na sua tela ou através dos comentários do vídeo. Nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Até semana que vem.